Então, boa noite e bem-vindo a mais Basta Querer. Estava a rir porque o meu som caiu, mas levantou-se. Levantou-se. Maravilha. Então, hoje é o dia que Deus nos deu. É, hoje, amanhã, ontem, sim, Então, todos os dias. Você tem o WhatsApp para poder fazer o quê com o WhatsApp? Sim, fazer um pedido de oração, fazer uma pergunta, mandar uma foto, quem você é, um bolo lá de janela, se vive em outro país, né? Da janela? Sim, então, se a pessoa vive em outro país, nós gostamos de ver como que aparece lá fora. Ah, uma fotografia da janela. Sim, olhando de janela para fora e tira uma foto. Certo. Então, seu vista este bonita, também é né? um programa de fé, que é para criar fé em você, para que você possa vencer, né? E por isso temos umas músicas que saíram do baú, quer dizer, são músicas que eu gosto muito, mas já não tem, muita gente já nem se lembra delas. Qual é que é então, doutora Filipa, a música? Aquele que vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, Comerá da árvore da vida, aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. e agora E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Olha, Maravilha. de repente acabou. Acabou tão Pois, depressa, agora já estava estava a tão bom. gostar, já estava quase a dançar. Sim. Muito bem. Bem, nós temos umas placas para mostrar, vamos ver o quê? Primeira placa. Amor, arma de guerra. É isso mesmo que a gente vai falar. Grandes batalhas, grandes resultados. É baseado, pode mostrar aqui, baseado neste livro. Ontem não consegui falar Ensinar porque praticamente nada. eram tantos testemunhos e tantos pedidos de E perguntas, né? perguntas, né? Mas hoje devo ter tempo. Mais placas. Amor é a maior força que existe. É uma arma que nunca falha. Aquilo deve ser como é chamar aquela coisa? Uma mira de uma arma, exatamente. A gente mira para o inimigo e, em vez de dar uma bala, dá-lhe um perdão. Pois, um perdão, ou um perdão, chocolate, um chocolate. ou qualquer coisa. Certo, mais.
arma. Amor. Amor, arma de guerra, venceu o mal com o bem. Venceu o mal com o bem. Se me fazem mal, eu tenho que fazer o bem. Pois, às vezes deixar Pois, cair. esta placa às já vezes está mais deixar cair. difícil, por isso é que também é difícil subir. Não, ele estava tentado para deixar Deixar o outro. cair. Pois é, pois é. Pronto. Lembrou-se que fez-lhe mal, mas... Lembrou-se que o outro, pronto, mas pronto, vamos em frente. Fé no amor de Deus, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ah, não? Quem escreveu isso? Fui eu mesmo. Não, é o que a Bíblia diz. Mais. Não tem mais nenhuma placa, então da convenção, não tem? Tem que ter. Nascidos para vencer. Ora bem, depois de consultar montes de pessoas, Claro. ou seja, a mim próprio, ou seja, Deus, em princípio, este Sim. é o título maravilhoso da convenção. Sim. Certo? Certo. E deixa só explicar que Deus já me disse segredos tremendos para esta convenção. Como é que você nasceu para vencer e Deus quer que você passe a um estágio à frente. Não é só aquele de que vencemos financeiramente, etc., mas Deus tem muito mais do que isso para nos dar na convenção. Mais uma placa. E vem já aí. Esta já tínhamos visto, Sim, mas convenção aqui de fé, vê-se a data maior. 17 Pronto. a 22 de agosto. Pois, é isso. Dia 17 é a seguir ao 16, ou seja, Pois é. é segunda-feira, se eu não estou a erro, 17 Pois. de agosto 2020. de 2020. É este Pois, ano? é este ano. Muito bem. E agora temos testemunhos que nós recebemos todos os dias, graças a Deus, que vêm do nosso time Call center. da Call Center. Vamos ouvir? Olá, sou Amélia e colaboro no call center do SOS, onde nós recebemos pedidos de oração e testemunhos, e recebemos um agradecimento da Beatriz Silva de Leiria, que diz: só quero agradecer e dizer obrigada a toda a equipa do Basta Crer, que nos guiam pelos caminhos de Deus e nos alimentam com a palavra de Deus. Obrigada ao nosso apóstolo por todos os livros, mensagens e programas. São uma bênção muito grande e têm alimentado muito. Que Deus vos encha de todas as bênçãos e, mais uma vez, obrigada do fundo do coração. Olha. Olha que bonito, sim, Sim. senhora. Estou muito feliz por você estar assim agradecida a Deus, porque realmente estes tempos são difíceis, não é? Mas com fé a gente vence sempre. Já agora agradeço eu, porque um irmão, Irmã. desculpa Sim. lá, explica lá, chama lá o teu filho, Mike. também é meu, Sim. vai ali, acompanha o teu filho, Sim. explica lá o que é isto. O que é isto, Mike? Acho que é um bolo ou Queres ver? uns Quer ver? pastéis. Quer ver? E aqui dentro O estão que é que tem? uma quantidade de pastéis da nata. Ei, 2 epá. caixas cheias. Quem é que sabe desta história? É a Samara? Quem é que trouxe os bolos? És tu? A Ruth sabe alguma coisa? Afinal, ninguém sabe, leva os bolos para casa. Sim, Ah, a Gisela da Gisela da Alvalade. Alvalade. Sim, sim. Irmã, que Deus abençoe. O que é que a Sim. gente diz? Nunca se Todos- esqueça de fazer mais destas artes. E toda a equipa aqui do Basta Querer, call center, tudo, É para toda a todos, edição. é para todos. É para todos, porque eles dizem que tem Como 2 eles caixas. são muitos, realmente É. tem muitos bolos. Pois, é isso. Ei, Outra duas ainda mais caixas. pesada. Pronto. Está aqui e não vai sobrar. Fecha. Muito bem. Quer levar um, Mike? Afinal, o Mike não falou nada. O Mike ficou lá a olhar. Ficou a olhar, E ficou fica bem feliz, marcado. fica Vai, felizinho. temos mais testemunhos? Olá, eu sou a Débora e colaboro no call center do SOS, onde recebemos os testemunhos e pedidos de oração. O Vítor Rodrigues, de Benguela, Angola, conta que no voo da TAP de dia 1 de abril de 2007, Luanda, Lisboa, estava ele dentro do avião e viu o reator pegar fogo na altura em que o avião levantava voo. Depois de 20 minutos no ar, ele apelou a intervenção de Deus, pois o avião foi até alto mar, diminuiu o combustível, o avião estava em turbulência, muitos passageiros estavam em pânico, incluindo ele. Mas a sua fé dizia que Jesus já os tinha salvo e eles conseguiram regressar ao aeroporto de Luanda. Ele agradece a Deus por tudo.
Amém. Amém? Sim, isto não tem muita graça. A pessoa está no avião e vê fogo apagar e depois o avião ainda vai dar uma voltinha. O máximo era se os pilotos também saíssem. Sim, isso seria pior. Seus passageiros, é hora de orar. A pessoa olhava pela janela e via os Hora de orar. pilotos saltar com paraquedas. Sim. Isso seria pior. Ponto. Não, porque isto é mesmo perigoso, porque Sim, é. os motores podiam incendiar. Sim, sei lá o explodia, quê. sei lá o quê. É? Então, glória a Deus. Pois. Bem, é Salmo 91, meu irmão. Salmo É, 91, é isso é mesmo. isso. Mais testemunhos. Olá, eu sou a Marlene e colaboro no call center do SOS, onde recebemos testemunhas e pedidos de oração. O senhor conta que no passado dia 20 de maio pediu oração por um problema nos rins da filha e voltou hoje do médico e graças a Deus está curada. Ora, viu? A oração funciona. A oração funciona. Dia 20 de maio, pediu oração para a filha que tinha um problema nos rins. Estás a ver? Sim. E Deus o curou. Uhum. Sim, senhor. E temos mais. Temos mais um, de Moçambique. Eu sou Antônio Lourenço, sou da igreja Maná Sede, em Moçambique, cidade de Chimoio. Quando eu comecei a trabalhar, primeiramente eu assinei um contrato provisório. E o meu desejo era de assinar um contrato indeterminado. E eu continuei a praticar a palavra de Deus, continuei a praticar as leis de prosperidade, a semear o meu melhor, a honrar Deus com os meus dízimos. Pela graça de Deus, mesmo nesses tempos em que o mundo está em crise por causa desta pandemia que é o Covid-19, pela graça de Deus assinei um contrato indeterminado e ainda por cima aumentaram o meu salário, tudo para a glória de Deus, para dizer que Deus é fiel. Aleluia. Amém. Chimoio, Antônio Lourenço. É fantástico quando nós pomos a palavra de Deus em funcionamento e quando nós andamos com Deus, é o que a Bíblia diz em Salmo 91, 1000 podem ser prejudicados, perder empregos, até 10 mil à nossa direita, nós não, porque Deus é connosco. E quando nós somos fiéis, não é? Às leis de Deus, essas leis funcionam mesmo, quer haja prosperidade ou quer haja pandemia, que seja o que for, porque a lei de Deus é uma lei acima de todas, certo? É isso mesmo. Muito Sim. bem. Agora, uma música muito gira, que há muito tempo que a gente também não posso ser tribulado, mas não serei derrotado. Qualquer coisa assim. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi Nabucodonosor, Comendo capim, vi Nabucodonosor. comendo capim, Eu vi Nabucodonosor, comendo capim, vi Nabucodonosor. comendo capim. E é por isso que eu digo: Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. posso ser tribulado, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. O que é que esta música quer dizer?
Quer dizer que no tempo do rei Nabucodonosor, o homem que sabia que foi Deus que o escolheu, a certa altura encheu-se de orgulho e vaidade. Acontece a muita gente. E então, entre outras coisas, ele fez uma estátua de ouro, obrigou os grandes, poderosos, porque ele era imperador de uma coisa monstra, de reinados sem fim. E todos tinham que se dobrar a essa estátua e cantar louvores a ele. Exceto, todos fizeram isso, exceto 3 jovens que não se dobraram ao regime. Então, claro, o rei ficou furioso e perguntou se eles não queriam mesmo obedecer, porque senão está a ver a vida dele, as vidas deles, os empregos, exatamente, iam todos desaparecer. E eu disse, não, mas e quem é que tu pensas que te pode safar? O nosso Deus. Mas o teu Deus, eu é que sou todo poderoso, estás a ver? Vê lá, arrepende bem, pensa bem, toda a gente está dobrada, porque é que tu não vais pensar? Não, só dobramos a Jesus. Bem, foi lançado na fornalha de fogo ardente, mas não morria. Então, puseram mais quente e mais quente até ficar 7 vezes mais. Quem morreu foram os soldados que estavam ali ao lado. Sim, que empurrar eles lá dentro. Empurraram lá para dentro. Sim. E, para espanto de toda a multidão que estava a assistir, não é? E para vergonha do próprio rei, não só eles não morreram, nem chamuscaram, nem nada, mas apareceu uma 4ª pessoa, Pois que é. era Jesus, e estavam todos a dançar. Posso ser tribulado. Bem, e então o rei foi inteligente, porque há reis neste mundo que não são inteligentes. Então, ele decretou que realmente não há outro Deus como o Deus do Mesaque, Cedraque, Abednego, e a partir dessa data, ai daquele que for falar mal dos 3 rapazes, da igreja deles, ou do Deus deles. E até foram promovidos. Mais tarde, o rei esqueceu-se disso. E começou a pensar outra vez que era uma grande figura. E Deus avisou e disse, cuidado com o orgulho, porque não te esqueças que eu é que sou Deus e tal. E ele lá endireitou, tornou a cair, desta vez Deus deu-lhe uma grande lição. Deus tirou-lhe o espírito de ser homem e pôs-lhe o espírito de ser vaca. Então andou mesmo literalmente no meio do campo a comer capim, por isso é que a música diz, eu vi Nabucodonosor comendo capim, porque realmente foi durante 2 ou 3 anos, ou o que é que foi, mas Deus não lhe tirou o reinado. É interessantíssimo, ninguém o substituiu. Pois, isto é... É também sobrenatural. Sim. Quando de repente Deus lhe deu o juízo outra vez, não é? Ele veio assim, pediu perdão a Deus e disse a todo mundo, realmente só há uma pessoa que vale a pena, é Deus. E depois lá ele endireitou-se, veio o filho. Fia Palerma, como tudo, sabia disto tudo e vai fazer um forrobodó com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, prostituição, beberrice, etc. Então apareceu a escrita na parede, que muita gente já ouviu falar. Então o filho desgraçou-se. Mas pronto, esta história é muito interessante, muito bonita e repete-se nos dias de hoje. Certo? Temos fotos. Temos fotos. Bolo já temos, já. O bolo já está, esse já está bem Foi um visível. bolo digitalizado. Aqui, a igreja de Aveiro. 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 Maravilha, minhas irmãs. Sim, e mais uma de... Ai. Mais uma de Aveiro. Olha, uma criancinha bonita com laço. E depois mais o grupo familiar de Aveiro. Olha, hoje estamos em Aveiro. Sim, é Aveiro. Essa já E mandaram mais? foto do seu programa. Essa é de Suíça, Micaela. Ça va bien? Oui. 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 Que mais? Aqui, olha, aqui é São Tomé. Sim. Com os Isso é na chapéus, igreja de com São esta Tomé, dança. com aquela dança. Sim. Aquilo é assim, olha assim. Vai lá. Precisas do chapéu. Sim, é. É qualquer coisa assim. Bem, depois temos de treinar. Pois, isso está. Essa também faz parte da dança. Aqui, É no aeroporto, não? não me lembro. Capaz de ser no aeroporto. Sim. Sim, muito bonito. Aliás, a última convenção que fizemos lá foi no Palácio. Isso talvez foi o Palácio, ponto. Olha aqui a isto é igreja de São Tomé. É Sim. no centro dos centros. Sim. É muito bonita, super lotada. E mesmo assim tem pessoas de fora. Muito bom, glória a Deus. Muito bonita a igreja. Continua a dança. Continua a dança. Então,
Pronto, aqui deve ser tu fazer aqui a estava eu a dança. dançar. Depois falta o chapéu na mesma. o chapéu. Eles não te dão, dá chapéu, pronto. Pronto, falta um chapéu. E Vai. aqui. Seja bem-vindo, nosso e- Moisés. Aposto que pois, gosta bom. É capaz de ser também São Tomé. Eu quando É no chego lá, aeroporto. eles vão Sim. ao aeroporto, cantam, trazem uma Sim. carrinha com música Quem mandou muito é engraçada. Sildério Henrique. O Silvério. Um Sildério. abraço, um Sim, abraço. sim, é isso. Um grande abraço. Entretanto, saltámos para Portugal. Vendas novas, evangelizando a aldeia de Coco Coruço. Do coco? Cuco. Cuco. Pronto, não sei. Coruche. Pronto. Coruche. Sim, mas tem essa coisa que fica perto de Cruz. Fruta Certo. natural, nada preparada. Eu Certo. estava lá. Está certo. Essa senhora trazia sacos com compridas e não rejeitou a ajuda de evangelista e assim, Sacos de quê? de comida, Ah, com comida. isto é o quê? Para Ah, bagaço? o apóstolo há uns dias atrás pediu um bolo de amêndoa e sumo de limão. Aqui está. Mas tu não bebes sumo de limão? Então não bebo. Não. Bebo. Está bem, então. Mike, Vou já fazer. não me trouxeste já trouxeste quando traz hambúrgueres. Sim, Aham. é verdade. Sim, Aham. tem, é verdade. Muito bem. É Está verdade. muito bom, minha Quem irmã. mandou meu irmão. é João Reis Aveiro. Oh, E João- aqui, o gente Lino. pessoas, Igreja da Pontinha, Lino Barbosa. E aquele irmão de bigode. Sim, senhor, meu irmão, aos 120 a gente faz uma festa. Vamos em frente. Aqui, de Coimbra, Chimilo Pascoal. Está a Sim, tocar. ele está a tocar a bateria. Aquilo. Hã? Sim, é. Aquilo parece uma coisa brasileira, não? Em frente. Pronto. On Aqui, fire. On Fire. É ele outra vez. De com Coimbra. o On extintor. Fire. Pois é. Muito bem. E aqui temos o Abacuque Congo, Ei, com o cabelo verde. Epá, eu julgava que o profeta Abacuque tinha morrido, mas ali está ele. Sim, pá. com o cabelo verde. Mesmo na moda. Sim, Sim, senhor. ele manda esta comida. Aqui, sim, De esta, aqui. de onde é que é Mas, isso? ele não diz isso, só diz Abacuque Congo. Congo. Do Não, Congo. ele é, eu não sei, é do Congo? Então, se é Abacuque do Congo, é Eu do pensei, o Congo. nome dele era Congo, mas... Então, se calhar não é. Pois, Só esta está. comida parece, A parece comida é boa. indiana, pronto. É indiana. Sim, olha essas coisa. Olha, olha. Tatiana Moscavite mandou isso. Isso deve ser um café, né? Tirado de café. cima, parece meio estranha. Pois é. Parece um molho. Um café. Mas com as unhas se vê que o copinho é pequenino, pronto. Certo. E Filipa Amaral mandou esta foto. Olha que bonita a menina, estás a ver? Está ali a escrever o que eu estou a falar. Pois, isto está a tomar Ela nota. tem razão, está a tomar Pois, nota. é isso. Sim, senhor. Mais. Então, aqui, comida de Ribeirão Ei. Preto. O apóstolo gosta, picanha, ovos de codorna, palmito, fritas. Palmitos. Os portugueses não sabem o que é palmitos. Pois, Sabes o que é palmitos, tu? é isso, pronto. Olha, Aqui, mas temos o estilo. Chimilo Pascoal. Que estilosa. Pois é. Dá para o cinema. Vai em frente. Não tem mais fotos, foi a última. Sim, senhora. E tem algumas perguntas já. Tem perguntas? Só Já. se forem fáceis. Pois. Mostra deixa-me cá ver. qual é. Espera lá, a primeira é esta, da Maria. Logo duas assim. Sim. Se uma mulher soube e teve provas que seu marido havia feito um pacto satânico, incluindo ela no pacto, e ainda a ameaça para não servir a Deus, e ainda tem sofrido inúmeros ataques do diabo, já que ela é obrigada a permanecer casada com ele, aproxima. Rápido. Não. Então está a ver o que é que o rapaz está a fazer. Até se, não vamos fazer, mas se fizéssemos um processo, ele até era preso. Ele não pode fazer isto. Não, minha irmã, isso é mesmo... Bem, adiante. Outra pergunta. Tem aqui a Jennifer. Jennifer? Quem é que sabe? Tu conheces? Não conheces. É só o nome que tu conheces. No passado cometi erros e um deles foi adultério. Já sendo crente, me arrependi, mudei de caminho, segui a minha vida. Depois de alguns anos comecei a namorar e vi que era mesmo para casar. Decidi então contar o meu passado e queria que ele soubesse tudo de mim. Desde então sinto e vejo que temos problemas na relação. Será que fiz mal em ter contado? Bem, o que é que tu dizes? Pois, quer dizer, porque é que ela foi contar? É melhor dizer, olha, eu fiz coisas erradas, mas pronto, arrependi-me. Agora o rapaz agora pronto. fica a pensar. Ele agora fica sempre a pensar nisso, né? Isto, o diabo usa essa coisa. Pois.
Agora só Isso que ela pergunta, se fez mal, gostaria de saber o que eu posso fazer agora. Pois, agora o que você pode fazer é orar em língua e pedir a Deus que transforme o relacionamento, o novo relacionamento, né? Sim. Para que tudo corra bem, só assim. Mas também não conte mais nada ao seu marido, ao seu noivo, ou ao seu namorado. Sim. Porque Sim, não- é não buscar lá as coisas lá para trás, quer dizer, a pessoa já mudou, já se arrependeu. Isso não... portanto, não é muito bom, não. Bem, não temos mais perguntas, para não? Por enquanto, não. Então, eu quero dizer que há outra música muito gira que diz que o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Havia uma altura que eu andava a dizer assim, Deus não é bom, é muito bom. Então, uma criancinha lá da Alvalade estava não sei onde e alguém estava-lhe a falar, então, que Deus é teu amigo? Eu disse, sim. Então, mas Deus é bom, não é? E eu disse, não, Deus não é bom. Não é bom? Não. Olha esta criancinha, como é que ela faz? Não, Deus não é bom, Ele é muito bom. Ah, que engraçado. Vamos lá ouvir. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto, servi ao Senhor com alegria. Celebrai ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto, servi ao Senhor com alegria. Que o Senhor é bom, porque 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 o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor e com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus átrios. Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor, okay? E com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus átrios, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. E dai brados de alegria, cantai com gozo, dançai diante dele. Celebra aquele dia em que Ele te salvou, porque Deus é bom, Ele é bom. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é bom, porque 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 o Senhor é bom. E a bateria agora com o Bruninho, dá os seus toques. Ai, you're so nice, Bruno. Sim. E o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no baixo temos a Samara. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ai, so nice. O Senhor é bom, porque
porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom, né, Filipe? O Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. O que é isso na mão? Quem é que lhe deu? A fio. Ah, não sei. Muito bem, temos mais fotografias. Temos mais fotos. Então vamos E- ver. sim. Ah, espera lá, ponha lá O aquela quê? placa a dizer que podem fazer perguntas, não Fazer é? a pergunta, sim. Já temos mais uma pergunta. Envie as suas perguntas para o apóstolo, perguntas fáceis e doces e agradáveis, através do WhatsApp. Doces e fáceis. Mas com bolos. Pronto, ok. Tá Quem bem. fizer uma pergunta fácil tem direito a Um pastel de nata. pastel de nata digital. Ah, digital. Esta vez o contrário. Aí nós comíamos e você via a foto. Vai, põe a Pronto. foto. Ok. Então, temos aqui a Chimela Pascoal, Igreja Infantil de Coimbra. Olha aqui os lacinhos, eu bem queria uns lacinhos Ariana assim Safira. também. Ah, em frente. Grupo Familiar de Londres. Quem mandou é Joaquim. Olha o Joaquim. Prontos. E aqui, boa noite, estamos ligados à família Saopa, Igreja da Amadora. Apanharam-nos a dançar. Pois é. Foi há bocadinho. Foi aqui? Foi aqui, agora? exatamente. Pronto, é isso. Aqui, a Liliana Carvalho, crepe congelado. Eia, Isto é uma coisa. Disse, vós Não sois a se- minha companhia, enche o meu coração. Obrigado pelo vosso zelo e amor. Isto é um crepe como deve ser. Isto é um crepe assim, uma Sim. decoração. A minha mulher gosta muito de crepes. Sim. Os meus filhos também gostam de crepes. Sim. O pai dos meus filhos também gosta, às vezes. Tu gostas, mas tu não podes comer muito doce. Não, porque Faz-te depois mal. fico mal Isso para disposto. nós não faz mal nenhum. Pronto. Aqui a Gabriel da Inglaterra manda isso parece muito bom. Ai, pá, isto aqui Sim, é uma esta- caçarola Pois, de viado, não sei. pois e vai. essa também. Aquilo é uma abóbora, Pois, abóbora, não sei o que é isso isso. parece muito bom. Muito nice, é Pronto. pena não estar aqui. E aqui Vai. temos Oh, Pontal. Ele ontem também mandou a foto, mas não tivemos tempo. Ah, E não ontem tivemos ontem estava escrito que ele é um fã de Tim Goriacos. um fã do time Curiacos. Sim, sim. Então, pronto. Ontem, mas ontem a foto chegou Olha, atrasada. como é que ele se chama? Deixa-me ver, tenho que ver. Pois aqui não diz o nome. Não diz, Não, tenho mas que ver pronto, de olha, ontem. aprenda a tocar, a toca. Pois. Vamos embora. Olha os sapatos com toda a classe, novinhos em folha. Ei, e esta irmã de onde é que Não, é? é Miguel Miguel. Manfrim. Nelfrey, muito Ah, bem. é assim que ele- o De rapaz. Delcília, no Monte das Agora. Oliveiras do Tijolo. Agora Minha tratamos. irmã, este ano no Monte das Oliveiras vai estar uma mega benção. Mais. Perguntas. Perguntas. Anónima. A senhora Dona Anónima pergunta se o casamento continua para todo sempre depois da primeira morte no céu. Não, minha irmã. Depois da primeira morte, ninguém se casa, nem se dá em casamento, não vamos ter mais filhos, ficamos apenas amigos. Paciência. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vítor da Alvalade, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É verdade que na igreja de Coríntios as pessoas tinham por hábito reunir-se para comer e beber, embebedar-se e depois iam tomar a Santa Ceia? É, só alguns irmãos. E havia lá em Coríntios um rapaz que ia fazer aconselhamento pastoral depois da meia-noite com a sua madrasta. E o Paulo ficou muito chateado e entregou ao diabo e perguntou porque é que mais ninguém o entregava, porque aquele que for devasso, roubador, ladrão, maldicente, indecente, nem sequer se devia cumprimentar tal pessoa, porque infelizmente às vezes nas igrejas há pessoas que viram assim, indecorosos. Pronto. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Sim, aqui em cima. Não, Então diz. foi antes. A Raquel pergunta, por que se fala tanto na Bíblia satânica? Ou seja, por que não há só a Bíblia de Jesus? Não sabia que se falava tanto da Bíblia satânica. Fala-se da Bíblia satânica porque há pessoas que pegam em Bíblia, nem copiam a Bíblia. Começam a dizer coisas
e invocam o diabo e cantam cânticos ao diabo. Agora, na América, surgiu um grupo que apareceu nas ruas e não sei lá onde mais a fazer isso. Mas, na verdade, não existe nenhuma Bíblia satânica, não é? Só há uma Bíblia que é de Jesus. Sim, mas acho que tem um livro que ele se chama Bíblia Satânica. Também há a Bíblia Sim, de é um não livro sei quê, qualquer. também Sim, chamam pois é isso. Sim, mas não é Bíblia Sagrada. Como é que chama aquilo? Do livro dos Os Mormons. clubes de futebol agora Sim. fazem o quê? O templo, não é? Sim, Que eles sim, chamam... essas coisas. Hã? Catedral do Sporting. Quer dizer, é mesmo muito mau tom, é a Catedral do Sporting, quer dizer, ou do Benfica, ou seja do que for. Quer dizer, então o futebol é que é Deus. É muito mau, está a ver? Catedral. Mas, infelizmente, as pessoas não acham mal nenhum e por isso sofrem muitos problemas porque não ligam nenhuma a Deus e em vez de ir à igreja vão ao futebol. Eu não sou contra ir ao futebol, eu até gosto muito de futebol, principalmente quando o meu clube ganha, gosto imenso. Eu não digo qual é. Não. Pois, mas veste normalmente de vermelho e tem uma Sim. águia. Sim. Pronto, é só para dizer isso. vai. É só isso. É. Certo, mais. Tem mais uma pergunta que acabou de chegar agora. Aveiro, no Émia. Não é minha. Sim. Hoje, na aula, estivemos a falar sobre família e casamentos. Como cristão evangélico, uma pessoa pode ou não casar pela segunda vez? Pode, minha irmã. Porque o divórcio é uma doença, é uma queda. E Deus é um Deus da segunda chance. Não é o ideal, mas é isso que acontece. Bem, não há mais nada. Agora vou ensinar a palavra de Deus sobre finanças. Muita gente está, felizmente, a viver uma vida de sucesso financeiro no meio de um turbilhão financeiro tremendo. Muito, muito grande mesmo. E isto porque as pessoas fazem coisas fundamentais. Primeiro, andam com Deus. Depois, honram a Deus, servem a Deus e aplicam as leis de Deus. Né? Porque a lei de Deus é uma lei que funciona em qualquer parte do mundo. Veja bem, nós vivemos num planeta em que a grande maioria das pessoas está debaixo de um espírito que é o mesmo que o Nimrod tinha. Nimrod foi o bisneto do Noé. E, portanto, ele sabia muito bem quem era Deus, sabia muito bem que Deus fartou-se de toda a maldade, esquemas, nojo, imundície, imoralidades, avisou todo mundo e as pessoas não quiseram acreditar e, portanto, Deus acabou mesmo a terra com água, né? E só entraram na arca de Noé aqueles que acreditaram e os outros não entraram. Sim. O neto sabia disso perfeitamente, mas o que é que ele fez? Decidiu fazer um movimento político, em que ia de cidade em cidade, no meio da própria família dele, a dizer, não, a gente não vai seguir mais a Deus, pá, não precisamos de Deus para nada, nós temos as nossas ideias, e etc, etc. E depois, esse espírito continua neste mundo. Há muita gente que é assim, e depois as pessoas sofrem consequências. Portanto, agora, quando nós entendemos que Deus tem um sistema, que não é o sistema do mundo, um sistema que funciona sempre, o sistema do mundo, já vimos que não funciona. É? As pessoas hoje estão mesmo a ver que de democracia, muitos já disseram, já morreu, porque não existe, é mentira. É como nos dias do faraó, havia um regime. Né? Nos dias do Salazar também havia um regime, em que o Salazar era o ditador, mas estava rodeado de pessoas em quem ele confiava e a quem dava favores, estás a perceber? Fábricas disto, aquilo, daquilo. Pois tinha uma polícia secreta, e não só secreta, que era a PIDE, que então isso era um horror. Hoje, eu vou dizer uma coisa horrível a dizer, a única coisa que eu acho que existe em Portugal de democracia é podermos falar. E mesmo assim não podemos, porque a polícia fica logo toda chateada e começa a dizer que este cartaz é assim, este cartaz é assim.
a polícia devia estar calada e os chefes da polícia, eles é que são os culpados da polícia fazer disparates. Porque eu sei muito bem, porque a polícia, no que toca à igreja e às igrejas, a polícia invadia igrejas com armas, cometia crimes, foi preciso eu lutar pelas minhas liberdades, é verdade, pela liberdade dos irmãos, dos velhos, etc. E, portanto, eles ficam muito chateados quando alguém é apanhado em flagrante e tapam aquilo, etc. Portanto, eles deviam ter juízo e estar calados e pedirem perdão ao povo quando eles matam pessoas, quando eles fazem maldades e atrocidades. Mas pronto, este mundo é falso. Você vê, por exemplo, que quem manda na economia são pessoas que estão escondidas em movimentos secretos, o Parlamento não obedece às leis, os amigalhaços, é sempre esquemas, enfim, e portanto, cada vez mais as pessoas não acreditam nesse esquema, nessa maldade que eles dizem que é democracia. Quem dera que fosse democracia, porque se os juízes conseguissem pôr juízo, aí tínhamos democracia. Então as pessoas estão a sofrer, as pessoas são escravas de um regime. E portanto, só há uma solução. A solução é Jesus. Porque, veja bem, nos últimos 15 anos tem sido problema financeiro após problema, crise após crise. Foi a troika, foi isto, foi aquilo, agora mais isto. E não vai parar, já lhe digo, porque é assim, os sinais dos fins do mundo já estão aqui todos, quase todos. E Jesus preveniu que isto não vai ficar melhor, vai ficar pior. Todavia, aquele que andar com Deus, aquele que tiver Jesus como seu Deus, ele está liberto dessas maldições. Por isso é que eu escrevi este livro, Redimido das Maldições. Perdão, portanto, lá fora existe mentira, existe engano, existem escravatura moderna. Como é possível que os impostos sejam 50%? Impostos 50%. E quem é que paga os impostos? É a classe pobre e a classe média, porque as empresas sabem fazer coisas legalizadas para, em vez de pagar impostos, fazem investimentos. E, portanto, sobra para o desgraçado que tem um salário ou para uma empresa pequena que não tem como não pagar os impostos, e depois é só esquemas e maldades, não é? Se o Estado deve dinheiro a uma empresa, está tudo certo. Mas se uma pessoa deve uma coisinha que seja ao Estado, ele fica destruído. Ora, onde é que está a democracia? Porque a democracia diz, o Estado é nosso empregado. Não é para nos pisar, é para nos servir. Então, porque é que ele não nos serve? E porque é que ele, quando é apanhado em flagrante, mas mesmo em delito flagrante, ele não é condenado? Porque é que as pessoas que são responsáveis não são? Porque isto não é democracia, isto é uma ditadura escondida. Então, cada vez mais as pessoas estão a saber disto. No outro dia vimos também em Portugal, e vai acontecer mais disto, lhe garanto, que alguém que perdeu a casa, perdeu o emprego, não tem como comer, e daí vai, que ninguém mostra nas televisões, porque não é nada conveniente, o Estado não deixa que isso saia, mas lá saiu. Um grupo de pessoas estava numa casa abandonada, depois foi lá um grupo de segurança privada que fez para lá um escarcéu, depois veio a polícia e, claro, toda a gente está contra a atuação, contra tamanha maldade. E depois veio o polícia-chefe dizer que eles são assim, só assado. O homem devia ter vergonha. Então a pessoa está a morrer à fome, não tem como comer, perdeu a casa, não sabe onde pôr o bebê e você é assim. Sabe o que é que a Bíblia chama este tipo de pessoas? Monstros. Chama-lhes bestas. Onde é que está a humanidade? Então a pessoa não tem... E depois está a defender o quê? Ou sei lá, o governo é obrigado pela Constituição, que é a maior lei de todas, a dar fazer com que haja casa para toda a gente. Então, eles não têm casa, não têm empregos, não têm dinheiro, não têm comida, bem, só se a polícia for a dar um tiro, a ver. Portanto, é preciso a pessoa começar a pensar que o tempo da ditadura de Salazar acabou, mas para eles não acabou. Então, as pessoas estão cansadas. E com estas atuações, lhe garanto que aquilo que estamos a ver no Brasil e na América vai acontecer cada vez mais e mais. Quer a gente veja na televisão, não, porque as pessoas estão revoltadas.
As pessoas estão fartas dos esquemas, das mentiras. Né? Então, está aqui um sacrifício do carambas e todos temos de estar a 2 metros, mas se for no avião já não, porque é o dinheiro que conta. Se for uma empresa ou se for não sei o quê, já não conta, é conforme os amigos. Se for do Partido Comunista, não sou contra ele, também já não conta. Quer dizer, é tudo muita esquema, muita esquema. A pessoa está aqui e não tem dinheiro, não tem salário, não tem nada. Depois, às escondidas, o campeão das finanças, que para mim não é campeão nenhum, não é? Porque eu sei que ele, com orçamentos anteriores, não pagava aquilo que o governo devia pagar. Sim. Essa é que é a verdade. E o que é que ele faz? Às escondidas vai dar 800 e tal milhões para um banco que é privado, que já vai em 7 bilhões. Onde é que está? Não há nojo. Não há... E agora o homem sai do governo e vai para uma entidade que devia ser a fiscalizadora do governo. Isso então é um nojo. Já estavam a dizer aqui no Parlamento que ele devia estar pelo menos 5 anos sem lá entrar. A CE diz a mesma coisa, mas aqui tanto faz. Dormem todos juntos, comem todos juntos. É o nojo dos nojos. Portanto, as pessoas estão todas a ver isso. E eles estão, que nem o rei nu. O rei ia nu, julgando, estava muito bem vestido. E veio o miúdo dizer, olha o rei nu. Afinal, o rei andava mesmo nu, foi enganado. E essa gente pensa que o povo é estúpido, não vê nada, que acredita neles. Não acredita nada. Eu estou a dizer aquilo que toda a gente diz, não é só os membros da igreja, toda a gente está farta disso. Então, se você está cansado disso, há uma coisa que você pode fazer. Pode, sim, senhora. Primeiro irrita-se e depois converte-se. E depois começa a andar com Deus e você vai vencer. Vai vencer porque Deus não é nada disso. Deus o que fala, Ele faz, Ele cumpre sempre. Ao princípio, a pessoa fica a pensar, isto é bom demais para acontecer, isto é bom demais, não pode ser. Porquê? Está tão cansado de ver maldades, de tanta injustiça, tanta coisa má, que quando ouve falar que Deus é bom e que faz isto, aquilo, fica difícil acreditar, mas, de facto, Deus é bom, de facto, Deus não mente. Portanto, a solução é voltar-se para Deus. E a boa coisa é o seguinte, que enquanto que o mundo está a ir de mal a pior, porque é visível, não é? É cada vez mais tumultos, a sociedade cada vez está mais violenta que não aguenta mais, as pandemias, tudo isso vem na Bíblia, não é? Nos avisos de Deus em relação ao fim do mundo. Então, o que é que acontece à pessoa que entrega a vida a Jesus? Ele é liberto desses poderes das maldições. É verdade. Agora, se ele entregou a vida a Jesus e não anda na igreja, ele não tem proteção, porque lá fora chovem problemas na mesma. Ele tem que continuar debaixo da sombrinha do Altíssimo. Agora, se ele também está no ministério, que se chama Igreja não sei das quantas, tem rótulo, aqui rótulo, Igreja de tal. Só é igreja se Deus estiver lá dentro. Se Deus estiver lá dentro, tem que haver milagres, tem que haver maravilhas, tem que haver transformações. As pessoas têm que vencer. Porque há muita coisa que diz que é igreja, não é igreja nenhuma, é um clube. É um clube disto, um clube daquilo, um clube daquilo outro, porque não mora lá Deus. Então, quando uma pessoa está numa igreja onde Deus está, onde as pessoas aprendem as leis de Deus e onde as pessoas fazem o que Deus diz, a pessoa vence. Portanto, não é glórias à igreja Maná ou a mim, é glórias a Deus. Deus é que ensina essas verdades e nos alerta e nos adverte, andemos com Deus. Portanto, quando nós entregamos a vida a Jesus, somos feitos uma nova criatura, somos feitos filhos de Deus, somos libertos do poder das trevas. Isto é muito importante. Está a ver? Diz aqui Colossenses, que dando graças a Deus o Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas. Este planeta está cheio de maldade, cheio de pessoas más. Muita gente diz, olha, juízes, advogados, então dizem mesmo que a maior parte dos governos no mundo são máfia que chegaram ao poder, que legalizaram os seus atos. É isso que eles fazem. Não estou a dizer que são todos os países, mas a grande parte deles são isso. A ver? E, portanto, você e eu só temos uma chance, é andarmos com Deus. Se não anda, entrega a sua vida a Jesus, você fica liberto do poder das trevas e depois começa a aplicar as leis de Deus.
Diz lá qual é a lei principal, a lei de Deus, que nos dá liberdade financeira para vencer na área financeira. Explica lá. É, a lei que está descrita é Marcos 4:26, onde Jesus fala essa lei, Jesus mesmo, e ele diz que tudo no reino de Deus é com um homem que semeia uma semente. E ele semeia a semente e a semente vai crescendo sem ele sabe como, mas vai crescer. E Jesus fala especificamente que isto é para tudo no reino de Deus. Quer dizer, tudo são sementes. Quando nós semeamos, então isto vai dar fruto. Então o nosso dinheiro também são sementes. Exatamente. Então o que acontece? Muitos testemunhos que vocês, todos os testemunhos que vocês estão a ouvir, é como resultado das pessoas andarem com Deus, portanto, primeiro voltaram-se para Deus, andam com Deus e fazem o que Deus diz. Sim. Mesmo quando a pessoa, quantos e quantos casos nós já ouvimos aqui, fora aqueles que eu sei, que pessoas que perderam o emprego, mas continuaram a aplicar a lei de Deus, que é de semear para colher. Empresários aplicaram a lei de Deus quando não tinham clientes. E agora, ainda ontem e hoje de manhã, ouvi bispos a dizer que é por todo lugar. Empresários nunca tiveram tão bem, inexplicavelmente. Ou seja, é o poder sobrenatural de Deus. Porque Deus transfere riquezas para nós. Deus nos abençoa, Deus nos protege. Portanto, este é o caminho. Quando se trata de finanças, nós temos de ter confiança em Deus. E há uma passagem que eu vou pedir que tu leias, que é muito importante, em que, em vez de andarmos atrás de dinheiro, atrás de emprego, atrás de clientes, ou se andarmos para aí preocupados porque o outro quer assim, quer assado, e agora como vai ser, sabe qual é a solução que Jesus deu? É Mateus 6,33. Buscai, diz lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outra vez. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós temos uma música assim. Busca primeiro Sim, sim. o reino de Deus e isso. Conhece ou não? Precisa de ser muito bem treinada, porque eles se esqueceram. Sim, mas só está aqui escrito, ponto. Então lê lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Havia uma todas essas coisas vos serão Uma acrescentadas. senhora muito, como é que eu dizer? Uma senhora bonita, inteligente, era advogada, era e não é. Era e não é? Era, não, é, era e continua ok. a ser. Ok, está bem. Um dia veio falar comigo, você é muito engraçado, você é muito animado, mas você é muito ingênuo. Eu disse assim, você acredita em cada coisa, a tua vida é muito difícil, é muito complicado, e isso de dizer que buscar primeiro o reino de Deus, eu também acredito em Deus à minha maneira, mas olha as dificuldades que eu tenho. E eu disse, minha irmã, quanto a mim, você já chegou atrasada. Como eu não sabia que era difícil acreditar em Deus, eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E mesmo quando eu sou atribulado, eu venço sempre, porque Deus é comigo. Então ela ficou assim a olhar para mim e pronto. Mas lê lá a parte anterior em que Jesus começa a dizer que não andeis cuidadosos, porque é o seguinte, quais são as atitudes normais das pessoas? Ou vão procurar mais dinheiro através de empregos, ou vão procurar clientes, ou então ficam preocupados e falam, já sei isto, eu já sei aquilo, sou muito desgraçadinho. E como não sabem as leis de Deus, não só não sabem pôr Deus em primeiro lugar, não sabem a lei de semear, ainda por cima estão a semear palavras que as vão destruir. Vê lá então. Sim. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeia nem cega, nem ajunta em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então explica lá. Então, as pessoas andam muito preocupadas com as coisas, o que é que vão comer, o que é que vão vestir, coisas, pronto, quer dizer que, na verdade, Jesus diz assim, então, mas olha para as aves. Olha para as aves. Eles não fazem nada dessas coisas, eles não se preocupam, mas Deus toma conta deles. E vocês têm muito mais valor, então, em vez de preocupar-se com todas estas coisas, então, confia em Deus e Deus vai tomar conta de si. Exatamente.
Vê, por exemplo, quando uma pessoa anda com Deus, ela, em vez de maldições, tem bênçãos. Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, versículo 1 e Sim. 2, o que é que diz? Diz, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virá sobre ti e te alcançarão. E a seguir, no versículo 15 em diante, quando a pessoa não segue a Deus, o que acontece? Aí é outra conversa. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Exato. Então, quando nós nos voltamos para Deus e entregamos a vida a Jesus, saímos da zona de maldições e entramos na zona das bênçãos. E é evidente que eu tenho que fazer o que Deus diz. Quando nós queremos ter uma vida financeira estável, minimamente com as necessidades supridas, temos que honrar a Deus com dízimos e ofertas. Mas a mesma lei que diz semeia, colherás, dai, seres-a dado, pode ser usada para muitos casos, que já muitos irmãos deram o exemplo. A pessoa quer um frigorífico novo, um sofá, uma escola para os miúdos, sei lá. Então, pode pensar assim, mas isso não cabe no meu orçamento. Então, o que é que a pessoa tem que pensar? Mas eu ando com Deus. E o meu Deus suprirá todas as minhas cidades, de acordo com as riquezas dele, não é de acordo com o vírus ou não vírus. Então, para eu ter esse dinheiro extra, para eu ter essa possibilidade de pôr o filho na escola ou comprar o sofá ou o que é, eu posso usar a lei de Deus, que é semear extra para colher extra. Está a ver? E, portanto, quando a pessoa diz assim, eu aposto só por mim, porque eu precisava de não sei o quê. Bem, dinheiro não vem por orar. O que é que a pessoa tem que aprender? Que eu posso semear para colher. Felizmente, temos muitos milhares de irmãos e de homens de negócios que já aprenderam a viver assim. Por isso é que muitos, quando até são empresários já de, vamos dizer, de um certo calibre para cima, e vêm até eles projetos muito grandes, por exemplo, construir prédios e urbanizações, e sei lá, tanta coisa. Eles chegam a telefonar para perguntar, aposto, você vai estar aonde e tal. Eu vou estar em Lisboa, vou estar... Está bem, então posso ir ter consigo, claro. Então ele vem. O que é que ele faz? Traz os projetos dele, não é? E traz uma semente especial. Então, ele vem para que eu o abençoe o projeto, mas vem com a semente, porque sem semente não vai dar. Sim. E não conheço nenhum caso ao longo de 30 anos que Deus não tenha abençoado. Ou seja, isto é viver pela fé, pelo sobrenatural financeiro de Deus. E, portanto, você que está a ouvir, que mora em qualquer parte do mundo e que diz, puxa, mas é isso que eu preciso. Então, se ainda não se voltou para Deus, hoje mesmo, mais no final, eu vou orar para que você se entregue a Jesus. E depois começa a andar com Deus, começa a ler a Bíblia, tem este livro que está disponível no site do Basta Crer, é? Pode pôr ali, o Bruno pode vir aqui no instante mostrar o site do Basta Crer, tira o bolo aí de cima, porque você precisa de investir na palavra de Deus. Sabe, este tempo é o tempo a era do conhecimento. Você precisa, não é tanto de informação, mas conhecimento. Saber a vontade de Deus, saber os segredos de Deus, saber como é que se fazem as coisas. E por isso nós temos estes livros no formato de papel. Há muitas igrejas que hoje, felizmente, já estão abertas. Mas no formato digital. E temos também, para ajudar as pessoas que estão em países onde é muito difícil arranjar coisas em euros. Explica lá então, Bruno. Então, nós estamos aqui no site Basta Crer. Se formos aqui à parte da editora, como o apóstolo estava a dizer, neste caso no Brasil, Angola, Moçambique, não usam euros, têm a moeda própria, então nós disponibilizamos aqui na editora a possibilidade da pessoa adquirir os livros do apóstolo na moeda deles. Então, a pessoa hoje tem a possibilidade de chegar aqui, por o valor que está aqui anunciado, e obter
por exemplo, o livro Redimidos Ah, da tá aqui. Maldição. Exatamente. A propósito do Bruno, nós também temos livros no Amazon Kindle, que depois qualquer dia tu pões aí também uma nota, porque não é todos, mas temos lá muitos. E no Kindle, que é da Amazon, é livros digitais, não é? Muitas pessoas, eu também, têm uma conta, não sei se é assim, que eu posso ler livros grátis. A pessoa pode visionar o livro antes de adquirir uma parte do livro. Sim, mas também há Sim. uma versão em que, eu não Sim, sei se é para todos, biblioteca, né? não, é biblioteca, Sim. em que eu posso ter até 5 ou 10 livros, em que eu estou a ler e não compro. Sim, tem essa possibilidade Tem essa também. possibilidade. E muitos dos meus livros estão nesse formato, então você pode também aproveitar. O que importa é, sabe, o nosso negócio não é livros, o nosso negócio é salvação, é ajudar as pessoas, é ensinar os grandes segredos de Deus. Então, o que eu quero dizer com os livros é que você deve investir, não é? Deve estudar, deve ler, porque fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você faz isto com fé e funciona. E, portanto, não seja mais escravo do dinheiro, nem escravo deste sistema do mundo, mas seja um servo de Deus que aprenda as leis de Deus. Então, agora, o que é que a gente faz? A gente faz a lei de Deus, a gente vai aplicar a lei de Deus. Dentro de, já em instantes, os nossos técnicos vão pôr uma placa que é onde, portanto, a conta de Portugal, onde você pode semear. Lá no site, quem mora, por exemplo, em Angola, Moçambique, também tem contas, não tem? Sim. Mostra lá como é que é. Porque, por Obrigado. vezes, as pessoas... Nós temos igrejas em muitos sítios. Por vezes, a pessoa está num desses países e não consegue semear em euros. Não consegue semear a sua semente. Então, mas... Sim, ó, se consegue, fica muito caro. Ou Muitas então vezes fica tão caro que é um Sim. disparate. Então, diz. Exato, então a pessoa pode vir aqui ao site novamente, tem a parte aqui donativos e nesta página temos os países todos. Por exemplo, se eu estivesse na Eslováquia, carregaria aqui e tenho aqui os dados. Até da Holanda, etc, não é? Sim, exatamente. Do Brasil, etc. Brasil, Pronto, por então... aí fora. Ok, obrigado. Portanto, o importante é semear. E, claro, quando nós semeamos com fé, Deus sempre abençoa. Jesus, a gente, sabe, não importa quantas vezes você ouve esta frase. Jesus disse, dai, ser-vos dado. Com a medida com que medirdes, é com essa medida que Deus nos vai medir de volta. Vamos lá então ver a placa. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Dizer, vamos orar. Vou pedir à minha mulher para orar, agora mesmo, por todas as pessoas que acabaram de semear com fé. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas as pessoas que acabaram de semear agora mesmo diante do teu trono. E em nome de Jesus eu ordeno a multiplicação, a benção, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Temos mais
Temos mais testemunhos. fotos, temos mais perguntas. Agora não me apetece fazer perguntas, Primeiras porque tenho que fotos. estudar, senão Ok, queres mostrar fotos ou não? tu mostras, Eu explicas. mostro. Pronto, Quem é que é então. essa gente? Quem mandou foi o Wilson, aqui da Angola, mas aqui está o Tim Curiacos. E a seguir temos a Juliana Maria Regina, do Brasil. E depois vamos de novo a São Tomé, é Marcos, que manda isto, está dérito da apresentação. E aqui, boa noite, West Ham United Londres, Celeste Monteiro, uma fotografia tirada de janela. Pronto, vê-se que é Londres, tem lá as coisas lá para trás, bem Muito conhecidos. E temos aqui a Adriela de Ericeira Mafra. Sim, senhor. E aqui, Angelina, Jovens Regional de Coimbra, com o Tim Curiacos. Gostaria de convidar o apóstolo para visitar a nossa Regional Coimbra. Claro, olha, que bolos E são aqui, esses? Esses bolos são pães de água caseiros. Pães de água, ok. São essas fofinhas, penso eu. Acho que essas são boas, sim. Olha, Olivia Borges, da Amadora, mandou esta foto. E aqui, a Jadiela, da Igreja Infantil de Alvalade, mandou um beijo e um abraço para o apóstolo e para a bispa. muito E bem. depois, hoje é festa na Igreja do Montijo. Ah, é? A pastora Carla e o Denivaldo fazem anos. A Carla faz anos hoje. Sim, e é o outro isso. também faz? Também faz anos. Do Nivaldo? Denivaldo. Maravilha. E aqui temos Gabriel. E depois temos Ele é mais... chefe? Sim, pelo menos tem o chapéu. Mas pronto, talvez. Aqui a Albertina, de Inglaterra. E essas são as fotos. Muito bem. Agora, eu quero finalmente começar a ensinar sobre o amor, a arma de guerra. E o objetivo é ensinar que há dois tipos de andar em amor. Eu gosto de dizer que o primeiro é andar em amor em tempo normal. E já vamos ver o que é isso. E depois o outro é quando estamos debaixo de uma guerra, de uma luta, de um ataque. E em vez de responder com retaliação, com raiva, etc., respondemos com amor. E então, nesse sentido, que a capa apresenta uma granada, porque quando uma pessoa responde em amor, a pessoa está a dar está a tirar uma bomba contra o autor da maldade, que é o diabo, não é? A Bíblia diz em Efésios que o nosso inimigo não é a carne e o sangue, não são as pessoas. O diabo usa-se de pessoas. E muitas vezes a pessoa que nos ataca reage muito mal, nos ofende, nos prejudica, nos rouba, e então a tendência humana é nós respondermos na mesma moeda à outra pessoa, e a Bíblia diz que esse não é o caminho da vitória, porque se a pessoa fizer isso, a pessoa também fica muito mal. Então vamos começar por ver o que é andar em amor em tempo, que eu digo, não é? Eu escolhi dizer, em tempo normal. É fazer uma série de coisas. Primeiro é perdoar. Depois, andar em amor é não se envolver em guerrinhas e contendas. Depois, andar em amor é não manipular, não apontar dedos e não falar vaidade. Depois, andar em amor é encobrir a transgressão dos outros, né? É encobrir a transgressão dos outros. Andar em amor é falar bem das outras pessoas, não é falar mal. E andar em amor é discernir o corpo de Cristo. Então, vou pedir à Crista para falar da importância do perdão. Sim. Isto é das coisas mais importantes que existe. Porque Jesus foi bem claro. Quando ele disse que se a gente não perdoar, ele também não perdoa, então não responde às nossas orações, mas pior ainda, ficamos nas mãos do atormentador. Então,
eu ensino aqui, tem versículos, explica lá então. Que são? Sim, então é isso mesmo. O perdoar também quer dizer, porque às vezes a pessoa diz, mas eu não consigo perdoar, porque na verdade eu tinha mesmo razão, o que ele fez é mesmo muito mal, então ele tem razão. E a pessoa às vezes pensa que não precisa de perdoar porque a outra pessoa fez mesmo uma coisa mal. Mas não tem a ver com outra pessoa. Na verdade tem a ver conosco. Eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoo, eu vou ter problemas. E Jesus até ensina isso quando ele fala em Mateus 18. Ele fala sobre um servo que tinha dívidas. Entretanto, o rei o chamou e ele pediu, perdão, perdoa-me, ele depois vou pagar. Entretanto, o rei perdoou tudo. Agora, este mesmo servo, depois foi lá fora e encontrou uma outra pessoa que lhe também devia alguma coisa, que não tinha nada a ver com a dívida que ele tinha com o rei. E ele ficou muito aborrecido e ele quis que o outro pagava e o outro pedia a mesma coisa. Misericórdia, eu depois pago, mas ele não queria saber. Entretanto, ele foi perdoado, mas ele não quis perdoar. E depois o rei ficou a saber. E o rei diz até que o rei ficou muito indignado e o que é que ele fez? Entregou aquele que não perdoou o outro aos atormentadores. Então, o que é que aconteceu? Ele não queria perdoar outra pessoa. Mas quem depois ficou a sofrer foi ele mesmo, porque ele ficou nas mãos de atormentadores. O que são os atormentadores? Os atormentadores são os demónios. Então, muitas vezes, quando uma pessoa diz não consigo dormir, passa-me coisas pela cabeça, e não tem paz e coisa, não sei porquê, muitas vezes é um sinal que há falta de perdão. A pessoa não perdoa, então ele está sujeito ao tormento que vem dos demónios. Então, quando Jesus diz para nós perdoarmos, porque nós também fomos perdoados, Deus nos perdoou, tudo o que nós fizemos errado, Deus nos perdoou todas as coisas, então nós também temos que perdoar. Nós não podemos dizer, ponto, Deus tem que me perdoar a mim, tudo o que eu faço, porque Deus é amor, Deus é bom. Agora, eu não preciso perdoar porque outra pessoa fez mesmo uma coisa errada. Isso com Deus não funciona. Então, é por isso que é tão importante. Agora, por isso o perdão não é uma opção. É mesmo uma coisa que nós temos de fazer e que Jesus disse que nós temos de fazer mesmo. Não é uma opção. Agora, perdoar não é uma emoção. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não posso perdoar porque não posso. Quer dizer, eu sei que devia perdoar, mas não consigo, é muito difícil. Estou sempre a pensar nisso. Tem mesmo razão, outra pessoa fez mesmo uma coisa muito mal, fiquei muito magoada, muito mesmo, está muito mal mesmo. Mas perdoar é uma decisão. É uma decisão que a pessoa toma. Entretanto, em primeiro lugar, não tem a ver com sentimento. Quando nós tomamos essa decisão, eu vou perdoar, depois os sentimentos vêm depois. E às vezes, acho que nesse livro também dás este exemplo, não sei se nesse livro dás, mas às vezes dás este exemplo, é quando a pessoa passa ferro. Quando a pessoa tem o ferro ligado, está quente. Agora, no momento quando a pessoa desliga o ferro de eletricidade, o ferro não fica frio de um momento para o outro. Continua quente ainda bastante tempo, demora algum tempo. E assim é quando nós tomamos a decisão de perdoar. A pessoa está cheia de coisas dentro de si e pronto, é como que está a ferver, é como o ferro. Está cheio de calor, pronto, está cheio de fogo. Mas quando nós tomamos essa decisão, eu vou perdoar, então é como que a pessoa desliga o ferro, toma essa decisão, então aí, devagarinho, então o ferro vai ficar frio. Então é a mesma coisa quando nós tomamos a decisão de perdoar. Então, nós tomamos a decisão, dizemos diante de Deus, ou eu perdoo esta pessoa, e a pessoa já não fala mal desta pessoa, já não fala acerca de tudo de mal que ele fez, já não tenta lembrar isso, mas começa a pensar nas coisas boas que a pessoa fez. E o que é que vai acontecer? Os sentimentos vêm a seguir. Porque isto é uma coisa que sempre acontece. Nós nunca devemos, nós não podemos viver pelos sentimentos. Uma pessoa que vive pelas emoções, pelos sentimentos, ele nunca vai ter nada na vida. Porque as emoções hoje estão lá em cima, amanhã estão lá embaixo, né? Esta pessoa nunca vai ter nada. É a mesma coisa quando uma pessoa está a namorar ou assim, né? Hoje está muito apaixonada, mas amanhã não se sente mais nada. Então, quer dizer, hoje ama uma pessoa, amanhã já não, porque não há sentimento. Não. Então, é muito importante que nós temos que saber isso. Nós não podemos ser guiados por emoções e nós temos que tomar decisões na nossa vida e quando nós tomamos a decisão, então o sentimento, os sentimentos, as emoções vão a seguir.
Então, nós temos que tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus, sabendo que é isso que Jesus disse para nós fazermos. Então, Ele é fiel, Ele nos vai ajudar. E esta memória até vai ficar cada vez mais fraco e cada vez vai ser mais fácil, até que a pessoa quase nem se lembra ou se lembra, mas já não tem esta emoção, porque já quando a pessoa olha para o que passou, já passou, então já nos afeta. Então, isto é que, por causa disso, é tão importante que nós perdoamos. Certo? Sim, sim. Olha, estás a falar muito bem, estou a gostar muito de ouvir e, portanto, a segunda coisa que diz aqui acerca de andar em amor andar em amor é não se envolver em guerras, contendas e discussões. Sim. Isto está em Tiago 3,13 e, claro, eu ponho aqui encarnado, que é para a gente ler a Bíblia. Explica lá, se faz favor. Então, Tiago 3,13 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja, espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Sabe, há certo tipo de pessoa que parece que estão sempre envolvidas em contendas, discussões e guerrinhas. Eles sabem sempre o melhor, sempre têm alguma coisa para dizer, eles sempre arranjam conflitos. Eles pensam que eles são muito sábios, que eles têm muita sabedoria, que eles apenas estão a dizer essas coisas para ajudar as outras. Mas, na verdade, aqui a Bíblia diz que uma pessoa desta, ele não tem sabedoria nenhuma. Ele não é sábio, ele não é entendido nenhuma. Porque a sabedoria que vem de Deus não é nada disso. Tudo isso que tem a ver com inveja, né? Por que a pessoa está com contendas? Por que está a fazer discussões e guerrinhas? Porque a pessoa muitas vezes está com inveja, não gosta do que está a acontecer, queria ser ele em primeiro lugar, todas essas coisas. Então, ele está com ciúmes e sentimentos que não são de Deus. Então, começa a falar mal, começa a se envolver em discussões e guerrinhas. E quando isto acontece, né, diz a Bíblia assim, quando isto acontece, na verdade, toda obra perversa está lá, quer dizer, o diabo está lá. Uma pessoa que se envolve sempre em contendas, está sempre nessas confusões, ele não sabe que, na verdade, ele está a ser um vaso nas mãos do diabo. Os demónios estão a brincar com ele. E ele está a pensar que ele é uma pessoa muito sábia, muito entendido, e que pronto, que ele vai vencer lá com as guerrinhas, essas coisas, mas ele não vai ganhar nada com isso. E é uma coisa, isto não é andar amor. Ele não está a fazer o que Deus manda, por conseguinte, ele não tem a benção de Deus, Deus não vai estar com ele e ele vai ter todo tipo de problema na vida dele, no casamento dele, nas famílias dele, no emprego dele, aonde que ele anda, onde que ele está sempre a falar, onde que ele faz esta confusão. Ele abre as portas ao diabo. Então, o meu conselho é, feche essas portas, não se envolve em contendas, discussões e guerrinhas, porque assim o diabo também não pode entrar na sua vida e você então vai ter o resultado de paz, de amor, que Deus vai estar presente, então você vai ter tudo de bom. As bênçãos de Deus. Muito bem. Sim, senhora. Depois temos... andar em amor é não manipular, não apontar dedos, não falar vaidade. É o ponto 3 deste capítulo, ainda do capítulo 2. O que é andar em amor? É isso. Andar em amor é não manipular. Isso é horrível, não é? Sim. A gente hoje ouve muito falar de patrões poderosos que abusam das miúdas, das senhoras. Sim. Chama-se isso... Como é que chama isso? Assédio sexual. Sim. Bullying. Hoje, felizmente, cada vez há mais consciência dessa maldade e leis e pessoas más até já chegaram a ser presas. Mas isso é uma lei de Deus e Deus não tolera isso, não é? Então explica lá esse ponto também. Sim, então isso até está escrito em Isaías 58 e até diz assim, há pessoas que às vezes clamam a Deus e pedem ajuda a Deus e parece que Deus não responde. Então Deus até diz assim, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui, Deus vai estar, se tirarmos
do meio de nós o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se nós pararmos de usar o jugo e manipular outras pessoas, porque tudo isso não tem nada a ver com Deus. Deus é amor e Deus nunca se usa de manipulação. Ele nunca usa estas coisas, porque são coisas mesmo do diabo. Deus até nos deu o livre-arbítrio. Então, toda a gente até pode escolher se quer servir a Deus, se quer andar com Deus ou não. Deus não obriga ninguém. Agora, a manipulação é obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que esta pessoa não quer fazer. E muitas vezes a pessoa usa essa manipulação porque ele tem um poder, ele tem uma posição e por isso que ele consegue manipular outra pessoa, quer dizer, ele obriga a outra pessoa para fazer uma coisa que ele não consegue. Isto aos olhos de Deus é uma coisa terrível, porque isto aos olhos de Deus é demónico mesmo, isso é satânico. Então, nunca devemos usar de manipulação ou de jugo, essas coisas todas, porque quando nós fazemos isso, em primeiro lugar, temos as portas abertas para o diabo, os demónios entram na nossa vida com todas as consequências. E, em segundo lugar, Deus não nos vai ouvir. Se você trata as outras pessoas assim, não importa se é os seus iguais, se são pessoas que trabalham debaixo de si, se é na sua família, são amigos, se você trata alguém assim, alguma pessoa, então Deus não lhe vai ouvir. Você pode passar por problemas, gritar a Deus, oh Deus me ajuda, tem isto, tem esse problema. Deus não vai ouvir. Ele até diz, olha, eu só vou responder se tiras da meio de ti estas coisas, porque tudo isso são coisas do diabo. Então, Deus não é assim e Ele nem vai responder. Então, muitas vezes aqui está um problema, uma origem, que a pessoa parece que Deus não está a responder e a origem está aqui. Está aqui mesmo. Está aqui mesmo. É verdade. É tremendo, não é? Sim. É por isso que eu digo, Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim. Porque as pessoas têm uma ideia religiosa acerca de Deus. Eu acredito em Deus à minha maneira. Bem, se você diz isso, está a dizer que Deus é inferior a si, ele tem que se submeter a si, mas é o oposto, não é? Então, a gente tem que saber o que é que Deus diz, porque aí você vai encontrar a origem de problemas e também vai encontrar o caminho para a bênção, está a ver? Vai encontrar duas coisas, a origem dos problemas e o caminho para a felicidade e sucesso, está a ver? Portanto, é muito importante. Bem, depois temos andar em amor, é o ponto 5, não é? Diz que é falar bem das outras pessoas. Sim. Certo? Sim. Explica lá então. Sim, então, falar bem, até aqui o versículo é Efésios 4, diz até aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Sabe, há muitas pessoas que brincam com as palavras. E eles falam de qualquer jeito, e eles brincando, dizem cada pessoa, cada coisa às pessoas, e na verdade estão a falar mal da pessoa. E estão a falar mal das outras pessoas também, né? Então, quando nós fazemos isso, a pessoa não está a andar em amor, porque amor não é isso. Quando nós falamos mal, na verdade nós estamos a fazer várias coisas. Em primeiro lugar, nós não estamos a andar em amor, porque amor não é isso, não é falar mal de outra pessoa. E em segundo lugar, quando falamos mal, a pessoa também está a semear mal, sementes que não são bons para esta pessoa. As nossas palavras são sementes. Muitas vezes acontece assim, a pessoa fala mal, porque ele não gosta da pessoa, alguma coisa, diz uma coisa, às vezes nem é verdade, mas começa a dizer. Depois outra pessoa que ouve já começa a pensar que talvez é verdade. E também começa a falar. E depois outra pessoa que ouve já diz, isto é verdade mesmo. Então a pessoa quando fala mal está a semear alguma coisa muito mal para esta pessoa. E depois não é só isso, mas também quando nós semeamos, isso sempre vai para trás. Eu semeio, eu falo mal das outras pessoas, as outras pessoas no futuro, eu também vou ter pessoas falar mal de mim. Então as coisas, tudo no reino de Deus é como uma semente. Eu faço uma coisa, eu tenho uma ação, vai haver uma reação. Eu semeio, eu vou ter uma colheita. Então eu posso falar bem para a minha vida, né? Deus abençoa-me, Deus supra todas as minhas necessidades. Eu posso falar todas essas coisas boas para a minha vida. Agora, se eu estou a falar mal de outra pessoa, isso também vai voltar para mim. Eu vou ter problemas, as pessoas vão falar mal de mim, eu não vou ser promovido, o meu patrão não vai gostar de mim, vou ter muitos problemas com amigos, na família, sei lá onde. Por quê? Porque a origem está aqui. A pessoa não anda em amor porque Deus diz, amor não é isso.
E ela até diz assim, olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, só palavra que é boa para promover a edificação. Quando nós falamos, as nossas palavras deviam ser para ajudar as outras pessoas, para falar bem das outras pessoas, para promover, como que diz aqui, a edificação. Então, é muito importante que nós sabemos isso, porque há poder na nossa língua. Em Provérbios 18 até diz, há poder na nossa língua. Né? Então, nós temos que saber usar as nossas palavras. Porque também, se nós sempre falamos mal, ou falamos mal, depois falamos bem, depois brincamos com as nossas palavras, o que é que acontece, na verdade, no mundo do espírito? É que ficamos habituados que as nossas palavras não valem nada. Porque pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser uma brincadeira. Então, as nossas palavras, mesmo quando nós falamos a verdade, não vão ter resultado. Mesmo quando eu depois falo coisas boas que eu quero colher na minha vida, não vão acontecer porque eu brinco com as palavras. Então, as minhas palavras se tornam palavras sem poder. É com esta pessoa que está sempre a falar, a pessoa nunca sabe se ele fala a verdade, se está a falar uma mentira, se está a brincar com uma palavra. Quando ele fala uma coisa, a pessoa já fica a pensar, será que é verdade? Será que está a brincar? E a pessoa nunca leva a sua palavra a sério. Então, você não quer ser assim. Nós queremos ser pessoas, quando nós falamos, que as pessoas nos ouvem. Quando nós falamos, que as pessoas acreditam que isto é verdade. Então, nós temos de viver assim. Então, nós não podemos falar palavras que não são verdade, nem devemos falar mal das outras pessoas. Nós temos de falar bem das outras pessoas. Muito bem. Para terminar... Pois, também acho. Já estou a falar muito. O Jacques, estás a falar muito bem. O Jacques. Temos aqui o ponto 6, que diz, andar a memória de discernir o corpo de Cristo. Sim. Porque há pessoas que não sabem discernir o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que é isso de discernir o corpo de Cristo, Cristão? Sim, então o corpo de Cristo são todas as pessoas que acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e vida. Então Deus, né, diz em 1 Coríntios que há várias igrejas. Deus deu vários tipos de ministérios, tudo. Então, por isso, existem vários tipos de igrejas. Mas todas têm uma coisa em comum. E o que eles têm em comum é que todos acreditam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Agora, a igreja vai mais para a esquerda, mais para a direita, uma fala mais sobre isso, outra fala mais sobre isso, mas nós temos que entender que nós todos juntos, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, Jesus, é a cabeça. Então, nós fazemos parte do corpo. Se eu sou o braço, eu não posso dizer que a perna não faz parte do corpo, porque não é com o braço. Se eu faço isso, eu não estou definindo o corpo de Cristo. Então, isso vai fazer que eu não vou ter a benção, porque depois Jesus, que é a cabeça, diz, então, o meu braço está a falar mal da perna, mas que é isso? Então, ele não vai dar coisas ao braço. Só para terminar, desculpa lá, que saber aí, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, né? Onde Porque é uma passagem muito importante para nós entendermos estas matérias. Sim. Porque o apóstolo diz lá. Acerca dos dons espirituais, não quer irmãos que sejam ignorantes. Pois, não quer irmãos que sejais ignorantes. Que sejais ignorantes. Por quê? Porque muitas vezes, depois diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, diversidade de ministérios, mas o Espírito Santo é o mesmo. Diversidade de operações, modos de operar, mas o Espírito Santo é o mesmo. Depois diz, mas é só um e o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, um ministério pode, como eu disse no outro dia, pertencer dentro do corpo de Cristo, pode pertencer aos pulmões do corpo, o outro ministério opera de outra maneira e pertence, por exemplo, aos rins, e o problema é quando um membro do rins está a falar mal do membro dos pulmões, fala mal dos outros, porque não é do meu clube. E, então, o que é que faz a pessoa ser do corpo de Cristo? Não é o nome da igreja, está a ver? Não é o rótulo, porque Jesus não veio fazer rótulos. Se uma pessoa entregou a vida a Jesus, está a ver? E ainda por cima anda com Deus, ele é um filho de Deus, ele nasceu de novo, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele pode estar em qualquer parte do mundo, num movimento, sei lá qual, conforme aqui diz, empresta-me lá aqui assim, está a ver?
1 de Coríntios 12. Onde é que está? Sim, 12. na outra página. Antes, começa ali. Esta letra é muito pequenina. Diz a diversidade de dons, de ministérios e de operações. Ou seja, a tendência é, eu sou não sei o quê, ninguém me vira. Portanto, nós não devemos pensar assim, não é? Agora, também eu tenho ensinado que se eu sou do rins, não ando para aqui a misturar visões, nem querer que sejamos todos iguais, porque Deus não fez um corpo com carne picada, mistura tudo, somos todos iguais, não vamos ser iguais. Cada ministério, Deus dá a visão, Deus dá o modo de operar para que Deus faça a vontade dele. Na verdade, era bom que todos fôssemos amigos. Aí é que era. Mas pronto, eu quero pedir ao grupo para tocar um hino muito bonito que fala exatamente do amor. E depois eu vou então responder a algumas perguntas, o melhor que eu souber. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Muito bem. E agora temos aqui uma pergunta, aliás, uma interação de Verónica Serra. E diz ela que gostava de dizer que uma pessoa divorciada, Deus não aprova nem dá a segunda chance, a menos que por o vez. É muito claro que Deus diz em Romanos 1 e Romanos 7. Eu quero dizer a esta irmã o seguinte: eu, se fosse assim, tinha mais temor a Deus, de falar assim, de qualquer jeito, de um homem de Deus que é ungido, que tem milhares de milagres, etc. Eu tinha mais cuidado. É só assim. Porque muitas vezes os irmãos sabem pouco. Então, vamos aqui ver o que diz Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem e tal. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adulta se for de outro marido. Mas se morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adulta se for de outro marido. Irmã, eu concordo 100%. Mas isto é apenas uma parte da resposta. Claro, se a pessoa está casada com uma pessoa e dorme com outra, é adultério. Não pode. Mas não diz que Deus é contra o divórcio. Na verdade, aqui a querida irmã vai aprender uma coisa. Sabe quem foi o autor do divórcio? Foi Deus. É verdade. Então, leia lá aí assim, em Jeremias 3, no versículo 6, diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto, depois de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isto na sua aleivosa irmã Judá. Portanto, era Israel e a irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei
o libelo de divórcio. Está a ver o que é que Deus fez? Dei-lhe o libelo do divórcio. O libelo do divórcio é a carta de divórcio. Deus divorciou de Israel, do povo de Deus. E a irmã também não temeu, foi-se e ela mesma também se prostituiu. Então, o que é a causa de Deus se ter divorciado de Israel, que é o povo de Deus? Porque o povo de Deus se prostituiu. E muitas vezes as pessoas pensam que prostituição é só ir para a cama com alguém. Mas não é. Deus não foi para... Adultério. Adultério. Que adultério é a pessoa ir para a cama com alguém. Ou prostituir-se. Sim, sim. Prostituir-se. Porque Deus não foi para a cama com ninguém. Sim. Mas Deus diz que eles se prostituíram. Porquê? Porque eles foram fazer coisas que eles sabiam que Deus não queria. Deus os avisou e eles não quiseram saber de Deus para nada. E, portanto, Deus os divorciou. A carta de desquite significa que, por um lado, havia primeiro um acordo de andarem juntos. O que é de um é do outro, e quem, no caso, Deus é maior, vai abençoar. Mas se o de lá é infiel, não é no sexo, também é. Mas se for infiel aos seus compromissos, esse povo, ou esta pessoa, ou este crente, Deus olha para ele como como é que diz aqui? Prostituído, está-se a prostituir. Prostituição é uma pessoa usar, o corpo para um fim que não é devido. Portanto, a pessoa é casada com não sei quem e depois vai usar o corpo para ir ter relações com outra pessoa. É prostituição. Mas, sabe o que é que também é prostituição? É um político que foi chamado para ajudar o povo e faz tudo ao contrário e ajuda os amigos e pisa o povo. Ele chama-se uma prostituta. O que é uma igreja prostituta? Que Jesus falou também. A igreja prostituta. Existem igrejas prostitutas, está aqui no Apocalipse. É aquela igreja que se prostituiu. A ver, como Israel se prostituiu e Israel e a irmã Judá. Porquê é que se prostituiu? Porque fazem coisas abomináveis para Deus e não se arrependem. Por exemplo, uma igreja que diz que é igreja, que fala de Jesus, fala muita coisa de Jesus, mas depois vai fazer aquilo que abomina a Deus. Abomina é muito mau. Não é uma coisa assim qualquer. Vai e anda a cantar hinos de louvor a outros seres que não Jesus. Altamente proibido por Deus. Deus não tolera isso por nada. Isso foi a origem do diabo. Que vai e faz ídolos, e se dobra aos ídolos, e canta ídolos, e gasta dinheiro com os ídolos, e faz procissão. Isso é intolerável, chama-se a prostituta. E, portanto, a prostituição é um caso muito sério. Então, quando uma pessoa, num contrato, né, de casamento, ou seja o que for, é achada em falta e não cumpre com o seu compromisso, até os incrédulos sabem que têm o direito de ir ao tribunal, que está na Bíblia também, ele tem esse direito, e dizer: esta pessoa não cumpre os seus compromissos, então eu quero o desquite. Portanto, é preciso, quando você for falar com um homem de Deus, é melhor você ter um bocadinho mais de respeito e de temor, porque se calhar você não tem razão. Podia dizer, não acha e tal, mas seja como for. Vamos outra vez ao versículo que você diz. Veja que não tem nenhuma incongruência. Diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, claro, pelo acordo, a ver, pelo compromisso. Mas morto o marido, esse compromisso não existe. Portanto, ela está liberta. E aí você diz, e bem, que a pessoa que está liberta pode casar outra vez. Mas não esqueça o resto. Sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Exatamente. Se ela for de outro marido, ou seja, se ela andar com outro marido, ela não pode ter dois maridos. É ilegal diante de Deus.
Deus também condena os homens, não é só as mulheres. Deus disse, em Malaquias 3, que os homens estavam a ser castigados, né, até em partes íntimas, porque eles eram infiéis à sua mulher do concerto. A ver? Bem, então, mas morto de sorte, enquanto ele viver, está ligada por lei e tal. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, está livre da lei. E assim, se o marido morrer, aquele contrato não existe. Ele morreu. Portanto, está liberto. Está a ver que o apóstolo Paulo não está a ser nada contrário a Deus nem à lei. É o normal. Agora, você não pode dizer, portanto, a pessoa não pode desquitar-se, é assim que é um termo legal, ou divorciar-se, e, portanto, e depois, se está quebrado o contrato, depois não pode casar outra vez. Pode. Deus desquitou-se de Israel, ouça bem, desquitou-se de Israel, está aqui assim, em Jeremias, e de Judá. E depois, mais tarde, fez as pazes com eles, casou-se de novo. E casamento é um contrato, não é só o... Esse também é o mal da sociedade. Pensa que casamento é um papel que dá direito a ir para a cama. Tanta gente vai para a cama uns com os outros e não tem papel nenhum. Não. O sexo é uma parte do casamento. É fundamental, sim. Até diz que o casamento só se consume, só se concretiza quando esse ato é feito. Está a ver? Mas o casamento não é isso. É muito mais do que isso. É um acordo, um compromisso em que eu vou amar a minha esposa, ela me vai amar, vou ser fiel a ela, ela vai ser fiel, vou ser amigo dela e por aí fora. E isso é que é o casamento. E Deus estava casado com Israel, tinha pacto de sangue com Israel e com Judá, mas eles foram prostitutos, se prostituíram. O que é prostituição não é somente o sexo, também é, mas não é. Uma vez Deus me deu uma palavra, quando íamos de avião, falou aqui dentro, disse assim, diz ao meu povo que a minha casa não é casa de prostituição. Eu fiquei chocado, disse, mas ó Deus, o que isto quer dizer? Porque diz assim Deus, muita gente vem à igreja e dá 1 hora ou 2 estar comigo na igreja, dá-me esse tempo, com o seu corpo lá na igreja, a troco de eu curar, a troco de eu lhe responder às orações, a troco de eu lhe arranjar dinheiro. Mas depois, olha, não quer mais saber de mim para nada. Essa pessoa pode pensar que é crente, mas ela é uma prostituta. Ela só vai à casa de Deus a troco de bênção, a troco de dinheiro, a troco de cura divina. Ele não é um crente. A ver? Portanto, o que é porque é que Jesus disse que muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor e não vão entrar no reino de Deus? Porque não percebem nada disto. Querem fazer de Deus um empregado. Está a ver? Querem fazer de Deus uma coisa nojenta. Imagina que a mulher, uma senhora casada, vê como é que Deus pensa. Uma senhora casada que vê, sente e vê que o seu marido só olha para ela para ir para a cama ou para fazer a comida. Isso não é casamento, minha irmã. E, portanto, se a senhora, por exemplo, se lhe batem na senhora, se ela anda na bruxaria, faz bruxaria à mulher, trata mal, a senhora tem todo o direito de se desquitar, porque esse homem não está a cumprir com o compromisso. Isso não é casamento. Ele quebrou o casamento. Portanto, para todos os efeitos, ele não existe. Está quebrado, está rasgado. O contrato não existe. A Bíblia diz, o apóstolo também fala, se por acaso ela quiser receber o perdão dele, se ela quiser, o problema é dela, mas ela pode até continuar o marido bater-lhe e ser infiel, ela pode decidir continuar, mas se ela quiser se divorciar, tem todo o direito. Deus se desquitou do seu povo porque disse que eles eram prostitutos, se prostituíam, não faziam aquilo que deviam fazer, sabendo perfeitamente. E depois Deus fez as pazes com Israel. E depois tornou a não fazer as pazes com Israel. Porque quando Israel não recebeu Jesus,
E disse, cai o sangue sobre nós. Deus disse, ok, então vais ver. E foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é isso que eu queria ensinar. Bem, agora eu quero orar pelos doentes. E muita gente pede oração. E vamos ouvir uma música que tem tudo a ver, que diz somente crer. Eu gosto muito desta música, porque esta música diz a essência. A essência é que quem vai curar é Deus. Quem vai curar não é o pregador que põe a mão. A glória nunca é de ninguém, é de Deus. Nós pomos as mãos, oramos à distância, porque é um mandamento de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai ter consigo. Entra dentro de si, do seu casamento, da sua vida, do seu corpo, do seu emprego, e muda tudo para melhor. Essa é a verdade. Quem dera que nós entendêssemos melhor as coisas do mundo do Espírito. Porque o mundo do Espírito é mais verdadeiro que o mundo que a gente vê. Até os animais veem coisas que a gente não vê. E o homem tem tantas manias. E por isso, meu amigo, se você pediu oração, ou está em aflição e diz, eu não pedi, mas quer pedir agora, estenda a sua mão. E receba esta oração. Senhor Jesus, eu quero o poder de toda a bruxaria que estiver em operação. Eu ordeno a toda a enfermidade que se seque para a raiz. Eu ordeno aos anjos santos que venham resolver os problemas e abrir um caminho onde não há caminho, porque esta é o que está escrito na Bíblia, Jesus é o caminho. E Senhor Jesus, graças te dou, porque nós vamos ouvir muitos testemunhos como consequência desta oração, porque tu é que estás a curar as pessoas, tu estás a abrir caminhos, tu estás a resolver problemas, tu estás a endireitar casamentos e situações. E por isso nós te agradecemos. Amém e amém. E agora ouça, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível para quem crê. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Eu creio que há pessoas que estão em direto connosco. Ontem, várias pessoas telefonaram e estavam a perguntar, será que Deus me quer perdoar? Há pessoas que fizeram coisas que sabem muito bem, que nem dormem bem. Não foram apanhados pela polícia, mas você sabe. Você não sente bem. E sabe, ninguém está a dizer para orar para você ser da Igreja Manaus, é para ser de Jesus. Por isso, agora mesmo, abaixe a sua cabeça, faça esta oração e diga comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu, derramou o seu sangue para me salvar. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. E agora eu me despeço e deixo convosco esta música que diz, porque Ele vive, você pode querer que amanhã vai ser melhor. E depois da manhã ainda melhor. Deus abençoe. Até amanhã. Porque